Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o Cooper Flagg. O senhor Cooper Bandeira, ele está num momento interessante desse início de carreira dele, porque primeiro ele foi considerado um provável bust, depois ele é sensacional, geracional, quebrou recordes, e agora ele voltou a cair de produção e já começaram a haver mais polêmicas. O que o Jason Kidd está fazendo para minimizar a produtividade ofensiva do Cooper Flagg? O que está acontecendo com o Sr. Cooper Bandeiras? Então, antes da gente começar o vídeo de fato, só vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar ajudando muito. Não precisa ser agora, pode ser no final do vídeo, caso você goste aqui do que a gente vai conversar, até porque a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho em alguns lances do Cooper Flagg. Agora, sem mais enrolação, bora começar o assunto. E é o seguinte, o Cooper Flagg, neste exato momento, ele está liderando a corrida de calouro do ano, disputando ali ponta a ponta, um jogo um passo, outro jogo outro passo. Isso aí tá bem normal, essa disputa entre os dois ex-companheiros de Duke, inclusive, que é o Comp Nupel e o Cooper Flagg. Nesse exato momento ele está fazendo 18,9 pontos com 6,4 rebotes, 4,1 assistências, com um aproveitamento bom até, se a gente for olhar separadamente de quadra, principalmente para 2 pontos, mas só que no geral está 47,6%, e de 3 pontos é algo bem preocupante, 27,1%. É algo que esperávamos que ele fosse ter uma adaptação mais rápida para a NBA, já que ele tinha um bom aproveitamento para 3 jogando pelos Blue Devils, mas só que a gente tem pelo menos um indicativo interessante de aproveitar de arremesso no geral, que é o lance livre. Então o cara que geralmente tem uma mecânica boa de lance livre, ele costuma conseguir com o tempo ir aprimorando e adaptar para a linha de 3 pontos. Por mais que 27% é abaixo da média da liga, a média da liga é 33 a 34%, isso aí englobando todo mundo, tá? Pivôs, alas, armadores, tudo. Temos que lembrar que o Cooper Flagg tem apenas 19 anos, que ele completou há 15 dias atrás, ainda em 2025, mas reforçando ainda, 81,3% de lance livre é muito bom. E o que eu gostaria de começar falando é que o Cooper Flagg teve muitas partidas assim que ele oscilou bastante. Por exemplo, se a gente pegar da partida de número 1 até a partida de número 10 do Cooper Flagg, foi onde tivemos mais críticas a respeito do seu jogo, até porque o time do Dallas Mavericks também teve um início catastrófico de 3 vitórias e 7 derrotas. O Cooper Flagg teve uma média de 13,9 pontos, boas médias de roubo de bola, boas médias de defesa assim no geral, ainda com 6,6 rebotes e 3 assistências de média naquele experimento do nosso mano Jason Kidd em ver como o garoto performa jogando de armador. Mas o que mais me preocupava realmente nesse começo de jogo do Cooper Flagg no geral é o aproveitamento dele para 2 e para 3. Para 3 ele já, sempre desde o começo da temporada, ele já arremessava mal, cerca de 27% aqui nessas partidas em questão. E para 2 pontos, 45,7%, com um volume até que grande. Agora a gente vai pular para, tirando a partida de número 10 e pulando da de número 11 até a de número 30, no caso 20 jogos depois. O time do Dallas Mavericks até deu uma reagida, e isso vem decorrente de alguns fatores, como por exemplo, nosso mano Anthony Davis estava saudável, estava jogando por alguns jogos, tivemos uma pisada no freio com questão ao Jason Kidd, com esse experimento do Cooper Flagg de testar ele na posição de armador com mais frequência, e com isso a gente teve um salto de produção do moleque simplesmente absurdo. Ele estava tentando aproximadamente 13 arremessos por partida, isso considerando apenas os arremessos de 2 pontos, e estava convertendo 58,4% desses arremessos. Então, pegando a quantidade, volume de arremessos com aproveitamento dele, só tinha aproximadamente 6 jogadores acima, e aí desses 6, 3 são pivôs, dentre eles Jokic e Zubac, que lesionaram os dois inclusive. E durante esse período de tempo, a gente pode ver algumas coisas bem interessantes que até foi pouco ressaltada no Cooper Flagg, que eu acho que a gente deveria enaltecer um pouco mais, sendo um moleque calouro, um dos mais jovens da história da NBA. O mais jovem, inclusive, ele quebrou esse recorde a fazer 40 pontos em uma partida, ele fez 42, ainda com 18 anos, nem o LeBron James conseguiu isso, e nesse período de tempo ele estava 21,8 pontos de média, quase 22, 4,2 assistências, passando muito melhor a bola, 6,4 rebotes, padrão, 1 toco por partida, 1,3 roubo de bola, e o mais impressionante pra mim realmente é aquela estatísticas de quantidade de arremesso, quase 13, com um aproveitamento de quase 60%. E 3 pontos eu não vou nem comentar muito porque ele continuou com 26%, o que é bem ruim. A gente poderia até estender esses jogos que eu peguei pro jogo de número 31, né, que ele fez ainda 27 pontos e melhoraria as médias dele no geral, mas eu acho que não tem necessidade e eu gostaria de conversar o porquê teve essa melhora, né? O Ryan Nembhard, ele é incrivelmente talentoso para um cara que tem 1,80 m de altura, é um não draftado que assinou com o Mavericks um contrato two-way e acabou se firmando na equipe principal, e só dele estar na quadra
quadra e passando a bola pro Cooper Flag, tirando esse peso do cara ter que levar a bola pro ataque e ele criar o próprio arremesso ou ele criar a jogada pro time dele, coisa que ele não tá habituado a fazer na carreira, para depois ele, quem sabe, resolver a jogada no final dela, tendo que finalizar, complicava muito a vida do Cooper Flag no começo. Não que ele ainda não tenha esse tipo de responsabilidade em determinados períodos do jogo, mas a partir do momento em que o Jason Kidd falou, velho, vamos começar a usar mais o D'Angelo Russell, vamos começar a usar mais o Ryan Amberhard, que é um bom jogador, o moleque tem muito talento, apesar de ter sido cortado do draft de 2025, começou a fluir mais as coisas pro Cooper Flag, porque liberou o jogo dele off-ball. O cara tem um jogo absurdo off-ball, e quando eu digo jogo off-ball, não é nem ele precisar pegar a bola em movimento para ir pro aro, e sim ele receber a bola para ele poder jogar. Então ele jogando num contra um, ele é bom quando ele recebe a bola. Mas como que ele vai receber a bola? Depois de uma movimentação, sabe? É um corta-luz fora da bola, é ele jogando num contra um, no mismatch, ou com um cara mais pesado, ou com um cara mais baixo, é ele recebendo determinados pontos onde ele consegue jogar no post. Então é isso que eu quero dizer, ele jogando off-ball. Não é que ele necessariamente precisa pegar em movimento ou alguém armar a jogada para ele jogar. Ele só precisa não ter essa responsabilidade de armar o jogo, de ter que lidar com o ball handling ali, ficar batendo bola de forma mais apertada para poder evitar que o cara que geralmente tá marcando ele é um dos melhores defensores do outro time, roube a bola e ele acabe causando um turnover e uma cesta do lado contrário. Então só de tirar a pressão dele ser o último cara do time enquanto tá todo mundo num ataque postado, por exemplo, já aliviou o jogo dele e aliviou muito pra ele jogar também num contra um. E falar pra vocês, a bag de finalização desse moleque jogando num contra um na meia quadra é muito absurda. Ele tem uma finalização com a mão esquerda, que é a mão um pouco dominante dele, que ele consegue tanto fazer bandeja quanto fazer floater com a mão esquerda. E isso é muito difícil. Até mesmo na NBA não são todos os jogadores que conseguem fazer floaters perfeitos, assim, digamos, com contestação com a mão fraca. E ele consegue, velho. E já já a gente vai analisar algumas partidas dele, né? Alguns lances de uma partida dele em específico. Pode ser qualquer uma das partidas antes dos últimos 3 jogos, porque os últimos 3 jogos ele teve 15, 12 e 10 pontos, com uma média baixa, uma eficiência muito ruim. Ele tentou um total de 47 cestas e converteu 14, somando 37 pontos em todos os jogos e 30% de aproveitamento. E realmente deixando a desejar daqueles aproveitamentos que ele estava tendo antes. Então tá, falei um pouquinho aqui sobre o começo, né, da carreira dele na NBA, que estava ainda em fase de adaptação, estava ruim jogando de armador, uma posição que ele nunca foi habituado. Depois a explosão dele para ser, nossa, ele é geracional, ele é absurdo, ele quebra recordes, ele fez nem o que LeBron James fez, 40 pontos com 18 anos, sim, ele é tão bom assim. E agora, esses últimos 3 jogos de queda. Primeiro que é normal essa oscilação de momentos bons, momentos ruins, momentos médios, principalmente no começo da carreira, até jogadores mais veteranos têm. E segundo, que muitas coisas estão prejudicando ele, como por exemplo a ausência de Anthony Davis. Esse time, ele já não é o melhor ambiente para desenvolver um calouro. Esse time tem aquela pressão de conseguir bons resultados nesse período pós-Luka Doncic. É um time que saiu de uma final de NBA para depois trocar sua superestrela para provavelmente agora ficar fora dos playoffs. Então, esse tipo de pressão acaba recaindo pro cara que tá tendo as melhores produções, que ele tá sendo o melhor jogador desse time, ou pelo menos o jogador mais midiático desse time. E queira ou não, isso cai nas costas do Cooper Flag. Outro fator que a gente não pode deixar de comentar, a temporada de basquete na NCAA do nosso mano Cooper Flag teve 35 jogos. E o Cooper Flag, até a data de gravação desse vídeo, já jogou 35 jogos na NBA. Isso que não completamos nem 3 meses de basquete ainda, uma liga em que você disputa 82 jogos num período de aproximadamente 6 meses. Mas de qualquer forma, esse vídeo aqui é mais pra gente entender que alguns aspectos do jogo do Cooper Flag vão ser moldados com o tempo, e com o tempo também esse time do Dallas Mavericks vai começar a adaptar o time para jogar um pouco mais em prol do Cooper Flag. Porque nem tivemos Kyrie Irving ainda retornando de lesão, e muito menos tivemos o Anthony Davis saudável o suficiente para ver ao menos 2 dos principais nomes, assim, com mais expectativa em cima, que né, o top 3 são os 3 jogadores first pick de draft aí que eles têm na franquia. A gente não conseguiu ver ainda o que esse time pode ser capaz quando está em seu completo potencial. Dito isso, vamos dar uma olhada em alguns lances do Sr. Cooper Bandeiras em uma dessas últimas partidas boas que ele fez. Pode ser essa aqui de 33 pontos contra o Denver Nuggets, que aconteceu no dia 23 de dezembro de 2025. Vamos lá então, minha rapaziada, voltando agora de outro ângulo do meu cativeiro improvisado por tempo limitado, podemos dizer assim. Vamos ao jogo do Sr. Cooper Flag, where is it here? Eles ganharam essa partida, inclusive, de 131 a 130 do time do Denver Nuggets. E aqui, ó, na primeira posse do jogo, a gente já pode ver quem que estava jogando. De um lado aqui temos Ryan Amberhard, já como armador, temos Anthony Davis, temos aqui quem mais ao lado do Cooper Flag aqui no canto, aqui tá o Najee Marshall, e aqui o Jaden Hardy. E a primeira jogada já foi um pick and roll do nosso mano Ryan Amberhard com o Anthony Davis, o que liberou, né, esse simples pick and roll na qual Ryan Amberhard, baixinho de 1,80, agressivo ao aro, liberou aqui o nosso mano Peyton Watson, porque esse trabalho de pick and roll, quando o cara é agressivo ao aro, ele força alguém, se o Jamal Murray já que não conseguiu acompanhar nem tomar a frente dele, força alguém que tá do lado contrário, geralmente, a tentar invadir o garrafão e evitar essa finalização
finalização simples, né, que seria do armador do time adversário. E nisso o Cooper Flag rapidamente já pegou, nossa, que dunkzinha, mané. Ele pegou nesse cut absurdo e dunkou na cabeça do Peyton Watson. Então a gente já começa a ver que a presença de um armador de ofício já começa a liberar o jogo do nosso mano Cooper Flag, gerando brechas para ele se movimentar sem a bola e finalizar com muito mais facilidade. Aqui vamos ver esse lance, acho que não tem muito o que falar, foi um trabalho, uma bela dobra do Naji Marshall para um contra-ataque. O Cooper Flag só colocou a bola lá dentro. Agora o Cooper Flag levando a bola, fazendo aquele trabalho de armador. Vamos analisar aqui o jogo, tá? Eles estão naquela formaçãozinha 2-3, ele já agressivou contra o nosso mano Bruce Brown, que nem viu, ele reconheceu que estava jogando contra um cara mais baixo, de mais baixo porte, né? Temos aqui o D'Angelo Russell presente na quadra também, e ele só simplesmente ignorou o fato do Bruce Brown estar na frente dele, até porque, se eu não me engano, ele tem 2,6 metros de altura. Atacou no peito do Bruce Brown, finalizou com um floaterzinho. Essa bag de finalização do Cooper Flag é absurda. A capacidade dele de finalizar com floater, com ambas as mãos, finalizar saindo do giro, finalizar usando a tabela muito bem, de ângulos totalmente tortos ou muito contestado, é uma parte daquilo que eu acabei me impressionando bastante no começo do vídeo, quando eu tava explicando pra vocês o motivo de mais me impressionar no jogo do Cooper Flag. São 13 tentativas praticamente todas as noites, na qual ele converte 60% quase dos arremessos de quadra para 2 pontos. Mais uma vez ele atacando, levando a bola contra o Bruce Brown, aí teve a troca de marcação contra o Jamal Murray e ele fez um spin entre os dois jogadores que não conseguiram parar ele de forma alguma, e ele finalizou com a mão esquerda numa bandejinha, né? Não deu nem tempo do Nikola Jokic contestar, até porque, velho, o Nikola Jokic saindo ali vai mandar a tripla marcação pra cima do moleque e largar o Anthony Davis ali embaixo. Quer dizer, largar o Daniel Gafford ali embaixo não faz sentido, né? Agora, olha essa situação aqui em quadra. Deixa eu voltar um pouquinho. Antes dele receber a bola, eles estavam naquele famoso 5 contra 4, né? Aquela situação na qual aconteceu alguma coisa do outro lado, que aqui eu não estou vendo a presença do nosso mano Jokic. Provavelmente o Jokic ou quem estava de pivô aqui para o time do Denver Nuggets levou a pior no ataque anterior, e aí a gente tem essa situação que é a melhor vantagem de ataque que um time pode ter. Aconteceu alguma coisa que um cara fica para trás, ou ele foi contestado, caiu no chão e não recebeu a falta. E aqui nós temos a presença, notem isso, que o Jason Kidd utilizou nesse jogo e ganhou de um dos melhores times do Oeste, né, em partes utilizando essa tática. 2 armadores em quadra, D'Angelo Russell e Ryan Nembhard, simultaneamente com o Cooper Flag. Primeiro que a defesa estava toda bagunçada por conta da presença de um pivô dentro do garrafão, mas isso fez com que o Cooper Flag recebesse a bola num contra um contra o Tim Hardaway Jr. Ele teria o D'Angelo Russell que estava desesperado aqui querendo a bola para arremessar, mas ele colocou o ombro no peito do Tim Hardaway Jr., não estendeu o braço, não foi configurado falta, foi ombro no peito e já girou, né, sem forçar o cara para derrubar ele, então não foi falta de ataque realmente, e finalizou com a mão direita com muita facilidade. Tim Hardaway Jr. ficou mal nessa jogada aqui. Outra coisa interessante que já vocês vão ver é que nessa partida ele também foi muito acima da média com questão a arremessos do perímetro. Ele converteu 4 arremessos de 6 tentativas. Vamos lá, ele recebeu a bola do D'Angelo Russell, esperou um pouquinho, tá vendo mais uma vez que ele vai jogar contra o Bruce Brown, que já tá a uma certa distância dele, já esperando que ele vai jogar num contra um, né, sabendo da diferença de altura, de força que o Cooper Flag tem, mesmo sendo um calouro, mas ele vai lá e faz um pull-up para 3 pontos e converte. Esse aqui foi o primeiro arremesso que ele converteu no finalzinho do primeiro quarto. Um belo arremesso. Ryan Nembhard jogou pra linha, perto ali da linha de fundo, jogou a bola no Caleb Martin lá do outro lado, que achou o Cooper Flag, que parou e chutou daí. Nossa, essa aqui foi ousada, não lembrava dessa bola que ele tinha matado. Vamos lá, próxima posse, o Cooper Flag recebeu naquele famoso handoff, que é quando o cara solta a bola, né, o pivôzão geralmente, ou o ala, solta a bola pro outro guard ou pro outro cara que tá vindo receber, e o cara recebe já quase com um corta-luz sendo feito. E o Anthony Davis faz o corta-luz, mas o Spencer Jones acaba passando, e aí o Cooper Flag vai jogar mais uma vez num contra um contra o Spencer Jones. Usou o peito, deu um step in, né, deu aquele passo pra frente na direção do defensor e finalizou por cima dele, porque o Spencer Jones também deve ter ali seus 1,93m, 1,95m, enquanto o Cooper Flag tem 2,6m, finalizou pra cima dele como se não tivesse ninguém na frente. Muito bizarro, mano. Próxima posse, vamos lá, Ryan Nembhard armando o jogo, recebeu o corta-luz do Anthony Davis, que já ficou posturado ali pra arremessar pra 3, mas a bola veio na mão do Cooper Flag na outra wing e ele encaçapou mais uma bola pra 3. Ele precisa arremessar melhor. Se ele começar a converter mais vezes esse arremessinho pra 3 no catch and shoot, velho, o jogo dele vai ficar extremamente polido e perfeito pra NBA, porque ele já tem um jogo muito completo dentro do perímetro. Se ele conseguir estender um pouquinho mais o limite ali, o range do arremesso dele, até porque o arremesso dele na meia distância, no pull-up, no fadeaway, saindo do post, também é bom, mano. Ele ainda tá com uma certa dificuldade no arremesso pra 3 mesmo. Naji Marshall chutou uma bola pra 3, ele ganhou o rebote ali do Peyton Watson, finalizou sem muita dificuldade. Sentiu um leve empurrãozinho nas costas, só que se for utilizado o antebraço, raramente a rapaziada da NBA dá. E se for pra um cara mais baixo ainda, o cara às vezes pode usar as duas mãos no maluco que os árbitros não dão nada. Vamos lá, Caleb Martin recebeu a bola ali na wing, tá esperando a movimentação, handoff, aquele famoso entrega a bola já fazendo um corta-luz. Cooper Flag já saiu atacando, né, tirou o Bruce Brown de equilíbrio. Aqui o Caleb Martin já espaçou a quadra aqui, podendo receber para arremesso, porque nosso mano Jokic já tava
tava já preocupado já com o ataque que o Cooper Flag podia fazer pra cima do Bruce Brown, e aí ele pega e faz um pull-up na meia distância. Mano, tá entendendo o que eu tô falando? O jogo do moleque é muito polido dentro do arco, ele já é muito completo ali dentro, ele já tem um jogo muito pronto pra NBA, por mais que ele seja muito jovem, dentro da linha de 3 pontos. Ele precisa ainda saber jogar um pouco melhor. Até o último jogo do Dallas Mavericks eu assisti, que foi contra a forte defesa do Houston Rockets, e eles acabaram saindo ganhando, mesmo o Cooper Flag tendo uma partida abaixo. Por quê? Além dos defensores de Houston serem mais altos, o garrafão já tava mais preparado pra dobras, pra ajuda, pra trocas, e o Cooper Flag não conseguiu lidar muito bem com a defesa do Houston Rockets. Vamos pro próximo então. Caleb Martin, mais uma vez, handoff pro Cooper Flag, saiu no motion, utilizou da velocidade, né, pra ganhar espaço de um cara que é mais lento do que ele, que é o Nikola Jokic. E aí ele foi lá e atacou pra cima do Jokic. Nossa, que cravada na cara do Spencer Jones, mano. Mano, isso aqui é de velório caixão fechado, velho. Nossa senhora. Então ele sabe reconhecer essas brechas, mano. Isso é muito interessante. É praticamente um veterano em corpo de calouro, sabe? É um cara que tem muita experiência com basquete. Ele realmente é muito acima da média da rapaziada da idade dele, até mesmo dos outros calouros first pick dos drafts passados. E aí eu tô falando do Zachary Sachet, que o Cooper Flag, ele tem essa confiança, sabe? De quando precisa chamar o jogo pra ele, mesmo que ele erre a bola, ele vai tentar, mano. E você está ali diante do melhor jogador do mundo, por mais que ele não seja o melhor defensor de todos. Tem uns caras que acabam arregando de atacar contra o Jokic. Ele simplesmente criou espaço, correu com o Jokic não acompanhou ele na velocidade e cravou pra cima do segundo defensor. E olha a situação como tava na hora que ele entrou pra cravada esse garrafão, mano. Esse garrafão tinha praticamente os 5 jogadores do Denver Nuggets. Tava Jokic, aqui o Tim Hardaway Jr. com o pé na linha, Bruce Brown, Jamal Murray aqui embaixo, que ele não teve coragem de entrar na frente pra tentar cavar uma falta de ataque, e o Spencer Jones foi o corajoso que tentou ir bloquear ele lá em cima. Todo mundo aqui, sabe? Aqui teria uma bola pra 3, provavelmente num passinho pra trás aqui do Ryan Amberhart. Teria a bola invertida aqui pro Caleb Martin. Teria aqui saindo do corta-luz, o corta-luz morto aqui, a gente pode dizer, perto da linha de fundo pro D'Angelo Russell. Mas não, ele foi lá pra dentro para a macetada. Teria tipo 3 jogadores livres, ele ainda teve essa confiança. Então eu acho que agora já ficou um pouco claro o que eu quis dizer sobre o Cooper Flag. Precisamos apreciar mais o basquete desse moleque, que é apenas a pontinha, apenas uma pitada do que ele realmente é capaz de fazer na maior liga de basquete do mundo. Ele é talvez o melhor branco desde Larry Bird. Isso aí eu vou ficar com essa, tá? Eu vou encerrar o vídeo com essa. O que você acha do Cooper Flag, da melhora dele nos últimos jogos, nessa leve queda nos últimos 3, comparado aos primeiros 10 jogos que ele teve na temporada? Você acha que realmente foi aquele experimento do Jason Kidd de adaptar ele na posição de armador? Você acha que foi um processo ali um pouquinho mais de amadurecimento realmente pra ganhar mais corpo e entender um pouco mais o que tá acontecendo na NBA? Que ele ainda vai passar por isso. Eu acho que ele até o final dessa temporada ele vai terminar com médias ainda de mais de 20 pontos. Ele tem essa capacidade, e com isso eu acho que ele vai ser realmente, assistindo o jogo dele agora, ele pode ser realmente o calouro do ano. Enfim, deixe suas opiniões aqui no geral nos comentários, que eu sempre gosto de ler o que vocês acham dos vídeos. E também, se você se sentir à vontade, apenas gostou de assistir o vídeo e quer sugerir algum tema, coloca aí na caixinha dos comentários que eu vou estar lendo o que vocês mais querem ver, os temas que vocês mais querem saber a respeito. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Se você ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, que vai estar contribuindo diretamente para que esse projeto continue de pé. E eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!